Boa tarde, digníssimos. Tudo bem? Lucas Miranda. Hoje é dia 1º de junho de 2019 e hoje nós vamos falar sobre o custo da maconha, tá? O custo da maconha. Por que eu vou abordar esse tema hoje? Semana passada, sábado passado mais especificamente, ocorreu aqui em Belo Horizonte a Marcha da Maconha. Eu sou favorável a essa manifestação, sou favorável à descriminalização do uso e do comércio da maconha e me manifestei em uma rede social apoiando o movimento e orientando aos manifestantes. Em função dessa minha manifestação na rede social, em função desse post, algumas pessoas estão me perturbando, me enchendo a paciência com argumentos sem fundamento, argumentos pseudo-moralistas, argumentos preconceituosos, religiosos, enfim. E eu vou contar para vocês o porquê eu sou a favor da descriminalização. Para que, quem sabe, os ignorantes possam abrir os olhos e entender o câncer que existe por trás dessa perseguição aos usuários de maconha. Vejam bem, digníssimos, vou contar para vocês aqui um caso, esse caso é real, para vocês entenderem. E esse caso, eu conheço centenas, talvez milhares de outros idênticos. Determinado dia, eu fui, na verdade, acho que foi a primeira vez que eu trabalhei no Juizado Especial Criminal, foi exatamente um caso desse, para defender um indivíduo que estava sendo processado como incurso no artigo 28 da Lei 11.343, Lei de Drogas. Ou seja, ele estava sendo acusado de portar droga para uso próprio. Ou seja, ele estava se dirigindo ao trabalho, no seu carro, e aí foi abordado pela polícia, abriu a porta do veículo para conversar com os policiais, ali na porta tinha um cigarro de maconha. Ele não estava mexendo com ninguém, não estava roubando ninguém, não tinha nenhum outro problema. O problema dessa história toda é o cigarro de maconha. Esse cigarro de maconha, que deve custar em torno de uns R$5, fez com que a polícia o colocasse na viatura, o levasse até a delegacia, lavrasse um TCO, que depois foi encaminhado para o Juizado Especial Criminal, que se transformou em um processo contra ele. Digníssimos, algumas pessoas até conhecem esse processo, esses procedimentos que estão em torno da acusação de porte de droga para uso próprio. Mas as pessoas não param para refletir sobre o câncer, o custo para o povo, para o Estado, que está por trás dessa perseguição infundada, ignorante aos usuários de maconha. É uma perseguição sem fundamento, uma perseguição hipócrita, pseudo-moralista. Por que eu digo isso? Raciocinem comigo. Esse jovem, ele estava indo trabalhar. Ele não estava mexendo com ninguém. Não estava lesando o bem jurídico de absolutamente ninguém. Ele simplesmente é uma pessoa que gosta de fazer uso recreativo da maconha. Assim como há pessoas que gostam ou são adeptas ao homossexualismo. Assim como tem gente que gosta da religião A e gente que gosta da religião B. Mas, por causa do pseudo-moralismo, por causa do preconceito, por causa da hipocrisia, é travada uma perseguição contra essas pessoas e aí, pensa em 4 policiais com um salário médio de R$5.000 cada um, gastando a hora de trabalho para pegar esse indivíduo, submetê-lo a uma vexação e encaminhá-lo à delegacia. Gastando combustível da viatura, óleo, pneu e companhia. Chega lá na delegacia, aí você pensa na hora de trabalho do delegado, do escrivão, do investigador de polícia que os recepciona lá na delegacia. Aí depois de ter gasto a hora de trabalho deles, gasto papel, gasto tinta de impressora, pega aquela papelada, encaminha isso para o Juizado Especial Criminal. Mais combustível, mais pneu, mais óleo da viatura que foi levar essa documentação.
Chega lá no juizado especial criminal, pensa na hora de trabalho de um juiz, de um promotor, dos serventuários da justiça. Mais papel, mais tinta e por aí vai. Aí começou a movimentação do processo, pensa no trabalho do advogado, que normalmente vai ser pago pelo Estado. Conseguiu mentalizar o porquê eu apoio a descriminalização da maconha? Digníssimos, é uma perseguição que, como resultado, ela só gera prejuízo, e prejuízo para todo mundo. Prejuízo para o indivíduo que está sendo acusado, foi abordado, porque criaram óbice ao seu trajeto, não o permitiram chegar ao ambiente de trabalho naquele dia, o expuseram a uma humilhação, a uma vexação sem precedentes, por causa de nada, ele não estava lesando ninguém. Mobilizou todo o aparato policial, a máquina do judiciário, por causa de um cigarro de maconha. No final, esse jovem não vai preso e sequer terá um antecedente criminal por causa disso. Aí eu lhes pergunto, senhores pseudo-moralistas, hipócritas, qual é o sentido de perseguir as pessoas que usam maconha? Você é a favor de perseguir o homossexual? Você é a favor de perseguir a pessoa que é adepta à religião A ou B? Por quê? É a mesma coisa. A mesma coisa. Não me venha com esse papo esfurrapado, sem lastro, de que a maconha é caminho para outras drogas. Não me venha falar que ela gera violência, que ela fomenta tráfico, que ela fomenta armas, porque não há nada disso. Isso não passa de um argumento frágil, ridículo, sem lastro, para ludibriar os ignorantes, que não é o meu caso. Se você era um ignorante que estava sendo ludibriado, eu estou colocando luz no seu caminho agora, para que você comece a raciocinar. E se você é um dos que tenta bancar o pseudo-moralista para fomentar essa perseguição ridícula e quer discutir a matéria comigo, procure se municiar de informações racionais, de argumentos racionais, sólidos. Argumento religioso, argumento pseudo-moralista preconceituoso, disso aí eu estou cheio. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Basta nós olharmos para as nações de primeiro mundo, onde a maconha já é utilizada não apenas como medicamento e como instrumento de recreação, mas também para a produção de N outros produtos de consumo. Basta nós verificarmos onde o uso e o comércio já é liberado e analisarmos que o índice de violência é infinitamente menor do que no nosso país, esse país tupiniquim. Então, digníssimos, esse é o motivo de eu apoiar a descriminalização. E esse também deveria ser um dos grandes motivos para os nossos senadores, que em tese deveriam defender os interesses do Estado, lutarem pela descriminalização da maconha. Porque os recursos do Estado, os nossos recursos, eles estão sendo consumidos em uma quantidade que você não tem noção. Você não tem noção da quantidade de recursos que é consumido para que se mantenha essa perseguição ridícula. Pense sobre isso. E pense também, digníssimo, que, talvez você não saiba, infelizmente, essa mesma maconha, esses mesmos usuários que você persegue, que a sociedade, a polícia persegue, eles são também pais de família, eles são filhos, são trabalhadores, são cidadãos que, não, além de não estarem lesando o bem jurídico de ninguém, muitas vezes são levados ao judiciário acusados
de um tráfico que eles efetivamente não cometem, no tráfico que eles efetivamente não participam. E, infelizmente, chega lá no judiciário, essa perseguição, essa acusação estúpida, ela encontra guarida, encontra cobertura em agentes que estão infectados pelo direito penal do inimigo, que olham para aquele indivíduo pelo simples fato de ter sido acusado pela polícia, de ser pobre, de morar em periferia, é encarado como inimigo da sociedade e é condenado a 5, 7 anos de prisão por causa de nada. Eu já tive o desprazer, o desgosto, a infelicidade de trabalhar em casos onde um indivíduo foi condenado a 5 anos e 10 meses de prisão por causa de 2 buchas de maconha e R$ 10. Um indivíduo que é efetivamente um usuário, assumiu na frente do juiz ser usuário e foi condenado como um traficante. Sabe o que é isso, digníssimo? Se chama hipocrisia, preconceito, desconsideração pela vida humana. Porque 5 anos não são 5 dias. Tudo isso é fruto da hipocrisia, do pseudo-moralismo, da irracionalidade do povo. Porque se o povo se mobilizar contra esses absurdos, isso uma hora vai acabar. Mas se você continuar sendo massa de manobra, manipulado pela mídia, pela televisão ridícula que você deve ter em casa, se você continuar sendo manipulado, a sociedade vai só definhar. E quem vai pagar a conta de tudo isso, ao final, saiba, sempre seremos nós. Quem gosta de ver isso acontecer, está lá no Congresso. São os chefes do parlamento, do judiciário, do executivo. É o colarinho branco, são os intocáveis. Eles se divertem com isso, porque isso só contribui para a manutenção de uma casta. Acorda. Eu espero que essa mensagem sirva para nutrir o seu desenvolvimento intelectual, para levar um pouco de sabedoria, de reflexão. Porque é isso que acontece. Muito obrigado pela sua atenção.